Irmão, o amor de Deus, o amor de Cristo é a coisa mais perfeita que existe. Você não vai entender nunca no mundo tridimensional que nós vivemos. Você precisa ser levado para a esfera celestial, espiritual. E você conhecendo o amor de Cristo, isso vai levar você para onde? Terminando o versículo 19, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para quê? Qual é a finalidade disso? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse tomados aqui, né, nos ajudam, né, os que explicam a Bíblia na palavra original. Essa palavra tomados, né, é melhor usar o verbo encher, né, para que nós sejamos enchidos até toda a plenitude de Deus. Não sei se vocês estão entendendo para onde eu estou querendo levar vocês. Irmãos, a maneira de Cristo encabeçar a sua igreja, a maneira de Cristo encabeçar cada membro do corpo de Cristo e encabeçar você e eu, irmão, não é só através de ensinamento. Cristo tem que ser cabeça na sua vida, você tem que dar primazia a Cristo, você tem que deixar Cristo governar você. Você pode até saber da palavra de Deus, mas você não tem o poder de viver debaixo desse encabeçamento. Então, como vai fazer isso? Cristo só vai encabeçar você se você se permitir Cristo encher você. Quando você for enchido de Cristo, a igreja será enchida de Cristo até a plenitude de Deus, né? Aí sim, aí Cristo vai de fato encabeçar a gente. Agora você vai me perguntar, mas peraí, você está falando uma coisa de encher, mas como é que é encher? Né? Como é que é encher? Senhor Jesus, como é que é encher, né? Então vamos lá. Eu já falei, Cristo agora é o Espírito, tá? Capítulo 5 de Efésios, versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a maneira de encher-me do Espírito, né? Aqui a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com vinho desse mundo. O que é embriagar-se com vinho desse mundo, né? Pode ser o vinho físico que te embriaga, você viver, né? Você viver sempre alcoolizado, né? Mas esse vinho pode não ser necessariamente uma bebida alcoólica, mas esse vinho pode ser as coisas que você busca nesse mundo. Prazer, né? Prazer, alegria desse mundo, seja no dinheiro, né? Nos prazeres desse mundo e no conhecimento, pode ser em tantas coisas que embriaga você, né? Hoje as pessoas correm atrás das coisas físicas e esquecem de Deus, não é isso? Todo mundo corre atrás do dinheiro, todo mundo corre atrás do seu futuro, corre atrás do sucesso, atrás da prosperidade, adquirir mais patrimônios, ter um carro bom, ter uma casa boa, ter um bom casamento, tem isso, tem aquilo. Irmão, corre atrás disso e acaba se a vida dele se resume em embriagar-se com vinho. E a sua vida, quando chega no final da sua vida, não se desenvolveu em nada, não produziu nenhum fruto espiritual, não é verdade? Então não podemos continuar vivendo assim embriagados com o vinho desse mundo. Então qual é a solução? Enchei-vos do Espírito. O contrário de se embriagar com vinho é encher-se do Espírito. Como é que eu posso me encher do Espírito? Versículo 19: falando entre vós com salmos, né, com hinos e com cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, irmãos, como eu consigo fazer isso? Irmãos, é trabalhando com a palavra, falando entre nós com a palavra. E em Colossenses 3,
16 é um versículo irmão daquele versículo, né? Versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, como instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, como eu consigo me encher do Espírito? É falando entre nós a própria palavra, que na época eram salmos, hinos e cantos espirituais, era o que eles tinham na mão. E aqui diz: instruindo-vos mutuamente, aconselhando-vos mutuamente, para quê? Para que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Então, como encher-me de Cristo? Como, né? Como fazer? Começando com Cristo habitando o meu coração. E Cristo habitando o meu coração, eu preciso permitir então que a partir dele habitar meu coração, permitir que ele me encha. Como ele vai me encher? Irmãos, é encher-me com a palavra. Não confie na sua capacidade de praticar o ensinamento. O ensinamento vai dizer: você precisa viver com Cristo como seu cabeça, governado por Cristo a todo tempo. Você pode até lembrar, mas na prática você não tem capacidade de fazer isso. Então, qual é a maneira? Paulo nos deu uma maneira, irmãos, é nos enchendo da palavra. Palavra. Por isso, irmão, nós entendemos que em Deuteronômio, capítulo 6, né? Aqui diz, versículo 1 diz assim: estes, pois, são mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para os cumprisses na terra a que passas a possuir, tá? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Irmão, quer dizer, é a palavra de Deus que precisa, né, que o Senhor nos ordena. Nós precisamos guardar essa palavra de Deus. Ouve, pois, Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus e seus teus pais. Então, Deus quer que a sua palavra seja guardada, seja praticada e seja inscrita em nosso coração. Olha, versículo 4. Então, qual é a maneira para fazer isso? Versículo 4. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão, primeira coisa é você tem que amar o Senhor. Se você quer que Cristo seja o cabeça na sua vida, primeiro, ame o Senhor de todo o teu coração. E em segundo lugar, o que vai fazer? Versículo 6 nos dá um segredo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como você vai guardar a palavra de Deus? Quando a palavra estiver no teu coração. Se a palavra não estiver no teu coração, apenas na sua mente como ensinamento, você não vai cumprir. E como fazer com que a palavra esteja no meu coração? Versículo seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Quer dizer, você precisa inculcar. O que é inculcar a palavra? O que é inculcar a palavra? É você imprimir ou gravar a palavra de Deus
no coração dos seus filhos, a partir de quê? De repetições seguidas. Irmãos, você repete a palavra, repete a palavra, repete a palavra, até que a palavra seja gravada no seu coração. Porque aqui fala nos seus filhos, irmãos, porque os adolescentes, crianças, jovens, recebem com mais simplicidade a palavra, não é? Os adultos já questionam muito, mas assim, por isso, irmão, Deus está trabalhando num grupo de adolescentes, estão nos dando esse exemplo, eles estão o dia todo, irmãos, trabalhando em cima da palavra. Não que eles não estudem, eles estão tirando melhores notas na escola. Eles estão hoje, depois que começaram a fazer a imersão na palavra, eles estão tirando as melhores notas na escola, estão tendo, alguns deles estão sendo alunos exemplares nas suas escolas. Mas eles, por que isso? Porque eles estão inculcando a palavra de Deus no coração. Por que eles estão sentados aqui na frente? Porque eles amam a palavra. Porque eles estão anotando? Porque eles levam a sério. Porque essa palavra que eles estão anotando, eles precisam repetir, fazer imersão, repetir, até inculcá-la no coração. E dessa maneira, irmãos, eles estarão o quê? Fazendo habitar ricamente a palavra de Cristo neles. E aí eles usam essa palavra para instruir uns aos outros, para falar uns com os outros, seja através de grito de guerra, seja através de imersão na palavra, Então, dessa forma, irmãos, pouco a pouco vocês estão vendo o resultado. Esses adolescentes jovens que estão fazendo esse trabalho já há algumas semanas e alguns meses, você vê nitidamente a mudança de vida neles. Vocês estão vendo a palavra se tornando realidade na vida deles, e a vida deles está sendo transformada, a vida deles está sendo mais encabeçada por Cristo. Antes eles faziam o que bem entendiam, mas agora eles estão fazendo aquilo que Cristo quer que eles façam. Não por mero ensinamento, é por meio da imersão da palavra. Então, irmãos, é dessa forma que Cristo quer encabeçar todas as coisas através da igreja, tá?